Oi, pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso de Ciência Política. Hoje nós vamos conversar a respeito do poder. O que é o poder? O poder é o fim, é o objetivo da política, né? Você faz política para quê? Você faz política para conquistar o poder. Machucou? Doeu? Achou isso estranho? Porque não é estranho, é exatamente isso. O que você vai fazer com esse poder, aí é uma questão da ética religiosa, como eu falei na última aula, tá? Mas o objetivo da política é conquistar e manter o poder. Mas o que diabos é poder, então? De forma simples e prática, poder é a capacidade de influenciar ou de determinar o comportamento do outro. Isso que é poder. Se você tem essa capacidade de influenciar ou de determinar o comportamento do outro, você tem poder. Mas existe uma diferença entre poder, pura e simplesmente, poder político. Um sequestrador que tem poder sobre sua vítima, esse poder não é político. Concordam? O poder político diz respeito à sociedade como um todo. Então, a ciência política estuda o poder político. Beleza? Mas quais são os elementos do poder, né? Poder é a capacidade de influenciar ou de determinar o comportamento dos outros. Quais são esses elementos, né, que estão inseridos? Quais são os elementos que fazem parte, né, disso que a gente chama de capacidade? Para você ter essa capacidade de influenciar ou determinar o comportamento dos outros, você precisa ter autoridade. Esse é um dos elementos do poder político, né? O que é autoridade? A gente pode dizer que a autoridade é a legitimidade do poder que você possui, tá? É um poder institucional. Então, se você tem autoridade, se você tem o poder do Estado nas suas mãos, né? Você tem autoridade. Isso é um dos elementos do poder político. Outro elemento do poder político é a capacidade de coerção. Se você consegue fazer o uso da força para conquistar e manter o poder, né, sobre uma determinada sociedade, essa coerção é um dos elementos do poder político. A influência é a capacidade de persuasão, né? Se você tem essa capacidade de persuasão, você tem, com o objetivo, né, social, você tem poder político. E uma coisa muito importante que as pessoas não costumam comentar muito é que se você tem posse dos recursos essenciais para a vida, né, numa determinada sociedade, você tem poder político. E esses elementos, né, que constituem o poder político, eles podem existir de forma simultânea ou, né, de forma separada. Às vezes uma pessoa tem um poder, tem autoridade, mas não tem influência, né? Às vezes a pessoa está lá no cargo, só que ela não consegue mobilizar as pessoas, não consegue influenciar as pessoas, ela perde o poder de fato, tá? Então, quando a gente fala de ciência política, a gente investiga o poder, isso que a gente chama de poder, essa capacidade, quais são seus elementos, quais são suas finalidades, quais são seus meios. E existem diversas formas de interpretar essa capacidade. O que é essa capacidade? Maquiavel, por exemplo, trata o poder como uma ferramenta de manutenção e conquista, tá? De um estado, de um governo, de um reinado. É uma ferramenta de aquisição e controle do principado. Isso que é o poder para o Maquiavel. Se você tem essa ferramenta, você consegue adquirir e controlar o principado. Já o Weber, que é outro pensador importante para a ciência política, o Weber enxerga o poder mais como uma essência da dominação.
Ele fala sobre o poder tradicional, o poder carismático e o poder legal racional, né? O que é o poder tradicional? É o poder do pai sobre os filhos, né? É o poder daquele líder religioso, né? Em uma determinada comunidade. Poder carismático são aquelas grandes lideranças, né? Que arrastam multidões, né? Aquela pessoa que tem uma forte capacidade de influência, né? Desse elemento do poder influência, consegue através da influência, enfim, ter poder, tá? E conseguir conquistar mais espaços de poder ou mais recursos de poder. O poder legal racional que o Weber fala é esse poder legítimo, esse poder que é dado ao detentor do poder através de instituições legalmente instituídas. Então, o poder é uma essência da dominação. Qual que é a essência dessa... Qual que é a essência da dominação de um pai sobre os filhos? É uma essência, é um poder tradicional. Tá? Já o Foucault, e aí é uma interpretação que eu gosto muito, é o poder como fenômeno. O poder é um fenômeno que está aí difuso, espalhado pela sociedade. O poder não é necessariamente um exercício que se manifesta de cima para baixo, né, da autoridade do Estado acima dos mais fracos, né, ou dos indivíduos ou dos cidadãos. O poder se manifesta de forma difusa, tá, entre os indivíduos. É um fenômeno que está aí para a gente perceber e, enfim, analisar, sentir, repelir. Tá aí. Por exemplo, o poder, na visão do Foucault, ele se manifesta em normas sociais, no que é cultural, né? Aquela tradição, não existe uma tradição que impõe, né, ou que influencia, ou que coage pessoas a agirem de determinada forma. O poder, na visão do Foucault, ele tem esse elemento de fenômeno, de estar difuso na sociedade. Qual que é o certo? Nenhum é o certo, tá? Não precisa escolher um. Qual que é o certo? Não precisa escolher um, tá? Dependendo do que você quer analisar, você identifica a definição ou a interpretação de poder que melhor se adapta para o objeto que você quer observar, que você quer investigar, né? Se você quer observar o poder, né, que um presidente da República tem em relação a sua base eleitoral, por exemplo, você vai adotar uma percepção mais maquiavélica do poder. Se você quer observar como que o presidente da República se articula na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, você provavelmente vai começar a observar o poder de forma maquiavélica, mas de forma também weberiana. Agora, se você quer falar sobre machismo, racismo, provavelmente você vai observar o poder de forma através da interpretação do Foucault. Então, depende do que você quer observar. Não é que está errado, né? É que cada um observa o poder, né? A interpretação de poder de cada um desses pensadores serve para, enfim, compreender as diversas formas que o poder se manifesta na sociedade. Então a gente tem esses elementos do poder. Quando a gente vai pensar em poder, a gente tem esses elementos, né, de autoridade, coerção, influência, controle dos recursos essenciais. A gente tem diversas abordagens a respeito do poder, né, que é uma abordagem mais maquiavélica, do poder como uma ferramenta, uma abordagem mais weberiana, né, do poder enquanto essência da dominação, e uma abordagem mais do Foucault, como o poder como um fenômeno que está difuso na sociedade, né? E existem também teorias políticas, ponto de partida para você observar sobre como o poder é distribuído e exercido na sociedade. Então, por exemplo, você tem a teoria pluralista de poder, né? Como é que é essa teoria pluralista de poder? Eita,
Na teoria pluralista, o poder ele não está na mão de um único indivíduo, tá? Mas é um pouco diferente dessa percepção do Foucault. O poder ele está dividido entre os indivíduos e através os indivíduos eles se organizam, né, e se aproximam e criam grupos de interesse, grupos de pressão que disputam os espaços de poder e de tomada de decisão, tá? Ou seja, o poder ele é distribuído de maneira ampla e descentralizada na sociedade. Isso quer dizer que esses grupos que se juntam para tentar alcançar o espaço de poder, de tomada de decisão, divide o poder, enfim, com outros grupos, né? Por mais que esse grupo consiga a maioria. Então, não é como se um único grupo ou um único indivíduo controlasse todo o poder, né? Adquirisse todo o poder daquela sociedade. O poder está compartilhado ali entre diversos grupos de interesse, diversos grupos de pressão. Esses grupos estão se movimentando, se articulando para tentar formar a maioria, para chegar no espaço de tomada de decisão. E isso é uma dinâmica, tá? Que acontece naturalmente. Você tem uma abordagem mais elitista, tá? De interpretar como o poder é distribuído e exercido na sociedade, né? Nessa abordagem elitista, a percepção, o poder, né? A percepção dos elitistas é de que apenas uma elite tem poder de fato, né? Não existe isso de diversos grupos se articulando, tá, em busca do poder e manuseando o poder. Quem tem o poder, quem manuseia o poder é uma elite, poder de fato. E essa abordagem investiga essa elite. Se você tem essa abordagem, você vai investigar a elite, tá, do poder. Se você tem uma abordagem mais pluralista, um dia eu vou falar essa palavra sem... se você tem uma abordagem mais pluralista, você vai observar, vai investigar como esses grupos de pressão, esses grupos de interesse se movimentam. Se você tem uma abordagem mais elitista, você vai observar a elite do poder político. Quem é que está no poder? Né? São os políticos do poder, são os grandes empresários, os milionários, os banqueiros, né? Os donos das maiores indústrias. Quem é que está no poder? Os donos dos meios de comunicação mais influentes do país. Se você tem uma percepção elitista, né, uma abordagem elitista do poder, você vai buscar compreender o poder através, enfim, dessa lente. E você tem uma abordagem também marxista, observar o poder como poder estruturado e exercido na sociedade através de uma abordagem marxista. O que isso significa? Isso significa que você vai observar a estrutura econômica. Nossa, carro passando. Esperar a criatura passar. Se você tem uma abordagem marxista, né, se você observa o poder através de uma abordagem marxista, você está observando como que o poder econômico influencia, como a lógica, a estrutura econômica influencia nas relações de trabalho, né, e de acumulação e de detenção do capital. Poder está associado às relações de trabalho e à estrutura econômica. Então, quem tem poder? Quem tem poder na percepção marxista é quem detém os meios privados de produção. Essas pessoas, né, que detêm os meios privados de produção através da sua relação de trabalho com o operariado, acaba determinando, acaba dominando, né, esses trabalhadores quando eles têm, inclusive, acaba dominando esses trabalhadores por diversos motivos, mas principalmente por terem em mãos os recursos mais essenciais da sociedade. Então, qual que é a abordagem correta? É a abordagem Então, qual que é a abordagem correta? É a abordagem pluralista? É a abordagem elitista? É a abordagem marxista? Depende do que você quer observar. Tá? Se você quiser observar, se você for observar grupos de interesse, mensagem. Se você for observar grupos de interesse, você vai
observar através de uma abordagem pluralista. Se você quer observar a elite política, econômica e cultural, você vai observar essa elite se utilizando de uma abordagem elitista. Se você vai observar as relações de trabalho, a estrutura econômica e como o poder sobre os recursos influencia nas dinâmicas sociais, culturais, enfim, e você vai adotar uma abordagem mais marxista, tá? Então depende do que você está olhando. Lembrem-se, definição do poder, né? Como que a gente pode definir o poder? É a capacidade de influenciar ou controlar o comportamento dos outros. Quais são os principais elementos dessa capacidade? Autoridade, coerção, influência e controle sobre recursos essenciais. Esses são os elementos dessa capacidade. Como que você pode abordar essa capacidade? Como você pode entender a natureza dessa capacidade? Você pode entender a natureza dessa capacidade entendendo o poder como uma ferramenta, entendendo o poder como uma essência, entendendo o poder como um fenômeno. E qual que é o seu ponto de partida teórico para observar uma determinada relação de poder? É uma teoria, é um ponto de partida pluralista, elitista, marxista? Qual que é a sua base teórica? Tá? Qual que é o seu referencial teórico para você observar essa relação de poder? Quando a gente fala sobre o poder, automaticamente a gente fala sobre conflito. Conflito e poder estão intimamente relacionados. E aqui, pessoal, a gente já passou dessa fase. Eu estou falando sobre o poder político e conflito social, tá? A gente já passou dessa fase de confundir o poder de forma etérea com o poder político, que é o objetivo aqui da disciplina. Sabe aquela coisa do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente tem essa pergunta também. Quem veio primeiro, o conflito ou o poder? O poder ou o conflito? O poder é consequência do conflito ou é a causa do conflito? Lembra quando eu conversei com vocês sobre a teoria do estado de natureza do Thomas Hobbes, que a partir desse momento do estado de guerra, que os homens eles decidem pegar aquele poder que estava pulverizado na mão dos homens e delegar esse poder para um único soberano? Então, o poder, né, nesse caso, ele surge a partir do conflito. O conflito se faz necessário o estabelecimento ou fortalecimento do poder em uma única instituição. Por exemplo, nesse caso do exemplo. Ou seja, quando a coisa foge do controle, quando a sociedade entra em conflito, quando a sociedade está próxima da anomia social, o poder ele se concentra, né? Ou seja, o poder, quanto mais forte, quanto mais conflituosa a sociedade, mais forte precisa ser o poder que vai controlá-la, guiá-la. Por outro lado, quanto mais autoritário se torna uma instituição, quanto mais forte, impiedoso, enfim, autoritário mesmo, se torna o poder, maior é a necessidade de combatê-lo. Daí essa é uma reflexão, né? A balança do poder. Até que ponto o poder deve ser forte o suficiente para impedir o conflito e fraco o suficiente para evitar o conflito. Eis a balança, né? Então, quando a gente vai falar sobre como o poder ele é manuseado nas nossas Então, quando a gente fala como o poder é manuseado nas nossas instituições, na nossa sociedade, a gente está falando sobre esse equilíbrio. O poder precisa ser forte o suficiente para manter o controle, mas não pode ser forte o bastante para gerar o conflito. Tá muito alto, peraí que eu vou tentar. Quando o poder se torna autoritário o suficiente para gerar um conflito,
é aquele momento em que o poder começa a se tornar um incômodo na sociedade. Porque muitas vezes, ou melhor, normalmente, o poder ele é tido, a submissão do povo contra uma instituição, a submissão do povo por uma instituição de poder, essa submissão muitas vezes é tida como natural. Então a pessoa não sabe que ela está de fato sob o poder, tá, dessa instituição. A não ser, obviamente, quando essa instituição se torna autoritária. E aí pode ser autoritária no sentido de que, por exemplo, quem não pagar IPVA perde o carro, né? E as pessoas elas se manifestam, elas se revoltam contra elas se percebem vulneráveis em relação ao Estado nesses pequenos momentos do dia a dia. Mas muitas das vezes, né, normalmente, o geral é que que o povo, ele sequer se perceba submetido a algum poder. E isso eu não estou só falando sobre o poder institucional, mas às vezes um poder cultural. Às vezes o povo, né, aquela coisa que a gente falou da hegemonia cultural. Às vezes o povo ele está submetido a um poder cultural e não percebe. O fato de não perceber que está sob poder, muda a natureza desse poder? Me diz aí o que vocês acham. Eu não vou responder essa questão não, eu quero que vocês me digam realmente, tá? Aí nos comentários o que vocês acham. Eu encerro então essa primeira parte, né, de introdução à aula sobre, né, o conceito de poder, quais são os elementos, tá, que constituem isso que a gente chama de poder, quais são as abordagens que podem ser feitas a partir, né, da observação desse poder, e fazendo essa reflexão entre o equilíbrio do poder e o conflito, né? O poder precisa ser forte o suficiente para impedir o conflito e não bastante o suficiente para causar o conflito, esse constante equilíbrio. E trago também essa pergunta aí para vocês, se perceber submetido a um poder muda a natureza desse poder? O poder deixa de ser poder? E a pessoa passa a fazer parte? O que vocês acham? Me dizer o que vocês acham. No próximo tópico eu vou falar sobre poder político e instituições. Eu estava dando aula no semestre passado, ou no semestre retrasado, não tenho certeza agora, sobre processo legislativo, acho que foi no semestre retrasado, em que uma aluna perguntou assim para mim, professora, pode fazer uma aula bem básica mesmo a respeito da ciência política, por exemplo, o que é executivo, o que é legislativo, porque eu realmente não sei nada. E aí eu falei para ela, olha, isso é realmente muito básico, procura na internet vídeos que expliquem o que é executivo, o que é legislativo, porque esse tipo de coisa você vai conseguir encontrar lá, né? Que a nossa discussão já passou por essa etapa, né? Se a gente vai conversar sobre o processo legislativo, né? O aluno ele já tem que ter passado por essa etapa. É por isso que eu falo que ciência política é matéria de primeiro período, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre instituições. Então você tem o poder está aí, então a gente tem o poder está aí pulverizado na mão do povo, é um fenômeno que está presente em diversas áreas e esferas da sociedade, e esse poder precisa ser organizado e estabelecido através de leis, regras, direito à coerção, para fazer com que essa sociedade tenha ordem, né, e possa juntas caminhar com paz no caminho da prosperidade, enfim, do sucesso. A partir do momento que esse poder está aí, misturado, espalhado, solto pela sociedade, e você precisa organizar esse poder, você institui uma instituição, você monta uma instituição que vai gerir esse poder.
né? E essa instituição, ela vai gerir esse poder com fins específicos dessa instituição. Quando você tem apenas uma instituição para gerenciar todo o poder que está solto por aí, espalhado por aí, você tem uma instituição autoritária, tá? É todo o poder concentrado em uma única instituição. E aí a gente entra naquela coisa do equilíbrio, tá? É muito mais fácil um poder se tornar autoritário, porque essa é a natureza do poder. A natureza do poder é caminhar para o autoritarismo. É muito mais fácil o poder se tornar autoritário do que o poder se permitir ser dividido, tá? Na sociedade. A natureza do poder é dominar, a natureza do poder é se tornar autoritário. Então você precisa construir mecanismos de divisão desse poder. Eis a divisão dos 3 poderes. E aí a gente tem o legislativo, executivo, judiciário, né, aqui no nosso país. O executivo é representado pela figura do presidente, o executivo executa, é através do executivo que projetos de governo mesmo são elaborados, projetos sociais, projetos econômicos, o governo que toma, né, que executa. Só que esse governo, ele está limitado pelos outros 2 poderes, pelo legislativo e pelo judiciário. Então, o executivo, ele não pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O executivo depende do legislativo para autorizar suas ideias, suas vontades. É o legislativo que forma as leis e é o legislativo, muitas vezes, que autoriza as leis de iniciativa do executivo. O executivo pode legislar? Pode, mas em casos muito específicos. Quem legisla normalmente é o legislativo, né? A gente está vendo uma postura muito... A gente está vendo aí o executivo legislando, né, ultrapassando a sua esfera, mas a ideia, né, o princípio da divisão dos poderes é isso, que um poder não interfira no outro, tá? E você tem o judiciário, que tem como objetivo aplicar as leis elaboradas pelo legislativo e proteger, né, de uma forma geral, as ações, proteger no sentido de observar, tá? Não no sentido de defender, mas de observar as ações do executivo ou da sociedade como um todo. É o judiciário que tem a missão de fazer com que as leis elaboradas pelo legislativo sejam cumpridas. Evidentemente que essas esferas acabam pegando um pouquinho das atribuições das outras esferas, né? Às vezes o legislativo executa, às vezes o judiciário legisla, e eu cada vez mais, né? Às vezes o executivo legisla também, tá? Mas a ideia de dividir os poderes é justamente para tentar impedir que ele se torne autoritário demais a ponto de gerar conflito. Então tenta se equilibrar, né, esses poderes, dividir os poderes em instituições. Então, o poder executivo é responsável pela tomada de decisões, o poder legislativo é responsável pela formulação das leis e o poder judiciário é responsável pela fiscalização do cumprimento dessas leis, tá? E essas instituições têm poder por quê? Por diversos motivos. Um dos motivos é o contrato social, né? A gente, em sociedade, a gente compreende que essas instituições, elas servem para os fins que elas se propõem, tá? Obviamente que quando essas instituições, elas começam a se desviar
ou começam a se tornar autoritárias demais, ou permissivas demais, ou quando essas instituições começam a não ser cegas, né, começam a ser injustas, começam a agir conforme necessidades pontuais de determinados grupos políticos, ou seja, quando essas instituições começam a existir para atender às demandas de um grupo específico, se questiona a legitimidade dessas instituições, se questiona a necessidade da existência dessas instituições como elas são. Então vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF, porque essas instituições não estão funcionando da forma como elas deveriam. Essas instituições não estão servindo para amenizar o conflito, muito menos estão se comportando no sentido de equilibrar os poderes. Então, além desse contrato social que legitima ou não as instituições têm determinados mecanismos e ferramentas de poder, seja, por exemplo, o direito à coerção, o direito à violência. As instituições elas têm o direito de violentar as pessoas que são contrárias às regras institucionais, tá? Essas instituições podem prender 1.200 pessoas num domingo ou numa segunda de manhã. Até hoje eu vou ficar chocada com isso, com o poder institucional, gente. O Estado é muito violento, é muito poderoso, né? Mas enfim. Onde é que eu tava? Tá. Essas instituições têm o direito à coerção, têm o direito à violência. Isso é uma das formas que essas instituições se mantêm no poder, inclusive contra elas mesmas, tá? As próprias instituições podem prender membros que estão desviantes contra as próprias instituições e suas regras, suas leis. Outro elemento que a gente precisa observar nessas instituições de governo é que as mesmas não são apenas executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente vai falar de instituições de governo, a gente fala sobre essas três. Mas existem outras instituições que existem na nossa sociedade que se comportam também como instituições de poder ou como instituições que interferem até politicamente na sociedade. Enfim, quando a gente vai falar sobre instituições, né, na ciência política, normalmente a gente fala dessas três, só que existem áreas da ciência política, correntes da ciência política, que estudam outras instituições que estão para além dessas três, como, por exemplo, inclusive a família como uma instituição, a família como a gente conhece, ou como a gente estabeleceu aqui no Ocidente, tá? Pai, mãe, filho. Então, existem diversos tipos de instituição. Então, existem diversos tipos de organização social instituídas no Estado moderno que fazem parte do que a gente chama, né, de Estado, que fazem parte, que alimentam, que são alimentadas pela grande instituição que a gente chama de Estado. É importante também ressaltar que as instituições, além de serem equilibradas, além de você ter essa divisão dos poderes, as instituições também têm hierarquias entre si, né? Por isso que a gente tem a União, a gente tem os estados e a gente tem o município, tá? Estados e Distrito Federal estão ali na mesma linha, tá? É como se fosse a mesma coisa. Então, essas instituições possuem hierarquia. O que é decidido no Congresso Nacional, né, é maior do que é decidido aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, e assim também em relação ao estado de Minas, tá? Isso também é uma forma de equilibrar os poderes. O poder municipal, às vezes, ele se torna muito limitado, justamente porque nas três esferas ele é o que está mais abaixo. O município, para legislar, é muito mais complicado, porque ele tem que se submeter às leis do Estado e tem que se submeter às leis da União. Só que é possível legislar no município, atendendo, né, observando as necessidades do município. E muitas vezes os municípios, passando o caminhão.
E muitas vezes os municípios roubam ideias de outros municípios, tá? Leis, propostas, programas que deram certo em outros municípios, os municípios eles acabam conversando entre si, né? Enfim, trocando ideias. Mas existe essa limitação. Quando a gente fala então sobre qual seria as instituições que possuem a maior fonte de poder, né, normalmente as pessoas falam de cara que são as instituições do governo, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, como eu falei, acabei de falar com vocês. Mas existem outras fontes de poder, né, outras fontes que organizam e institucionalizam o poder, e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essas fontes, tá? Para além dessas instituições do governo. Então, por exemplo, a gente tem o poder econômico e corporativo, que também é muito interpretado como uma das fontes de poder, né? E quando eu falo fontes, é da onde que o poder organizado, institucionalizado vem, né? Imagina uma onda, né? Como é que eu posso dizer? O poder vem e se sobrepõe por toda a sociedade. Então é nesse sentido que eu falo sobre fonte de poder, tá? É da onde que vem esse poder institucionalizado que se sobrepõe por toda a sociedade. Então as pessoas falam instituições do governo, as pessoas também mencionam o poder econômico. Deixa eu estar tudo torto aqui. O poder cultural, ideológico, que é aquele poder que está relacionado às grandes mídias, né, a imprensa, né, os grandes meios de comunicação, os grandes meios de propaganda. As pessoas também interpretam essas instituições de informação como uma instituição de propagação, de fontes de poder. Por outro lado, também o poder das redes sociais. E aí, quando a gente fala de poder das redes sociais, está muito mais relacionado como um ambiente em que os indivíduos conseguem se organizar e fazer discussões políticas, como também um ambiente em que os seus gestores conseguem, de alguma forma, controlar e também manipular o debate público. A gente pode falar sobre o poder global, a questão das relações institucionais. Na verdade, nada disso importa. O que importa é a realidade global que o Brasil está inserido, né? Os atores internacionais que influenciam diretamente na política brasileira e, inclusive, na política econômica brasileira, né? Então, essas relações internacionais, essa ideia, né, de que o poder ele vem a partir, né, dessas relações internacionais, né, desse poder global. O pessoal está falando muito, estão utilizando muito um termo chamado globalistas, né, que seriam aqueles que estariam submetidos ou que teriam como ideologia esse poder global, nessa sociedade global. E tem aqueles mais otimistas, né, que falam sobre a participação cidadã como uma fonte também de poder, ou seja, o povo participando das decisões políticas, o povo atuando politicamente intensamente. Quais são as outras fontes de poder, institucionalmente falando? Eu selecionei essas, né? O povo, as redes sociais, as relações internacionais, poder de cultura, né, ideológico, que está mais associado a essa questão dos meios de comunicação e propagação de ideias, né, em massa, e a questão do poder econômico. Vamos conversar um pouco sobre o poder econômico. Para quem não sabe, eu trabalhei numa empresa distribuidora de energia e eu trabalhava com lobby. Então eu estava diretamente relacionada com os políticos, com os parlamentares do Rio de Janeiro. E as pessoas pensam, né, quando a gente fala sobre o lobby, que a empresa vai lá toda poderosa e manda no parlamentar o que o parlamentar vai fazer ou vai deixar de fazer. Não era assim que funcionava.
Ou a nossa vida seria muito mais fácil se fosse assim que funcionava. A gente identificava proposições legislativas que estavam tramitando nas casas cariocas, fluminenses e até federais, tá? A gente identificava essas proposições e enviávamos notas técnicas para esses parlamentares, dependendo da etapa da tramitação, argumentando do porquê aquela proposição seria problemática caso se fosse aprovada. Então, a gente sugeria o arquivamento, a gente sugeria alguma transformação nessa proposição, ou a gente também acabava pedindo para que determinadas questões fossem colocadas em pauta. O nome disso é lobby. Muitas vezes também os próprios parlamentares enviavam notas para a gente, enviavam os documentos para a gente para pedir realmente informações. E olha só, a gente está pensando em apresentar esse projeto de lei aqui, é viável? Como é que funciona essa questão da distribuição de energia? Esse projeto de lei faz sentido? E a gente recebia essas propostas parlamentares e a gente ajudava, inclusive, esses parlamentares a construírem as suas próprias proposições. Só que não era tão simples assim, né? A gente chegava lá e mandava nos parlamentares porque nós éramos a empresa. Não era tão simples assim. Por conta disso, inclusive, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, né? Ou seja, eu investiguei a contramão do lobby. Por quê? Porque quando a gente fala sobre lobby, a gente fala sobre essa via única, né? Da empresa pressionando os parlamentares, né? O lobby, quando a gente fala sobre o lobby na ciência política, está muito relacionado a esse caminho de via única. Só que na prática, enquanto eu trabalhava, eu percebia que nunca era assim. A gente chegava no gabinete com uma nota técnica pedindo a transformação, o arquivamento de uma proposição legislativa e a gente voltava com uma série de demandas do gabinete, para que a empresa resolvesse demandas do bairro, demandas de não sei aonde, de casa de não sei quem, de não sei o que lá. Então a gente levava uma e voltava com 20 demandas para a gente resolver. Além disso, não era só essa questão de resolver demandas. Às vezes os parlamentares influenciavam diretamente na política de distribuição da empresa. Então, se a empresa tinha um cronograma de que ela iria fazer o atendimento ou que ela iria fazer a troca dos postes em um determinado bairro, às vezes o parlamentar vinha e falava, não faz nesse bairro, faz no meu bairro, tá? Porque se não fizer no meu bairro, eu posso denunciar a empresa, fazer o escarcéu, que eu não sei que lá. E aí, às vezes, a empresa ficava refém dessa pressão dos políticos e mudava o próprio cronograma para atender as demandas desses parlamentares. Então, até que ponto o poder econômico, o poder corporativo influencia de fato nas instituições governamentais? Não é tão simples assim, não é tão fácil, não é tão... O empresário não chega lá e simplesmente determina. Isso não quer dizer que esse poder não seja real, que não exista essa influência. E ainda mais empresários, às vezes muito poderosos, né? Às vezes muito ricos. Esses empresários, eles conseguem encontrar meios de realmente interferir na política, influenciar os políticos. Então, por exemplo, verba de campanha. Existem algumas leis que estão sendo... existem algumas regras algumas regras eleitorais que estão tentando impedir ou diminuir essa influência econômica nas eleições, tá? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás não existia um limite. Agora eu não vou saber de cabeça qual que é o limite, acho que é 1 milhão, não sei, ainda assim é muito, mas não existia um limite. Então, as empresas investiam naquele parlamentar que estava mais associado ou que concordava mais com as políticas da empresa e vice-versa, aquele parlamentar que combinava mais com os propósitos e objetivos da empresa. Então, a empresa conseguia
ajudar na eleição de um determinado parlamentar por conta do volume que essa empresa colocava de dinheiro na campanha desse parlamentar. Mas também, ainda assim, não é assim, né? Empresários são investidores. Você investiria dinheiro num candidato que não tem a menor chance de disputa? Eu acho muito difícil. Então, às vezes, as empresas também acabam fazendo cálculo, né, de, enfim, aonde que eu vou investir aqui, qual o parlamentar que eu vou investir. Às vezes o parlamentar não tem absolutamente nenhum, não é nem contato, mas não tem nenhum compromisso com a empresa e ainda assim a empresa investe por conta, enfim, dos posicionamentos desse parlamentar. Existem diversas formas de interpretar isso. Eu sou de uma corrente mais pluralista, né, uma teoria do Robert Dahl, que existem diversos grupos de poder atuando na sociedade e o poder corporativo, o poder dessas empresas é apenas um deles. Isso significa que ele também está disputando, que essas empresas também estão no ambiente de disputa de poder. Não é porque às vezes a empresa tem mais dinheiro que ela tenha mais facilidade. Às vezes a empresa tem mais dinheiro, só que o cidadão, enfim, as mídias podem atrapalhar ou interferir nesse poder econômico de fato, tá? Esse poder econômico existe da mesma forma que existe uma pressão social, enfim, do povo unido, brigando por alguma coisa. O parlamentar, ele se sente pressionado pelo povo e ele se sente pressionado pela empresa. O parlamentar vai medir o que é mais custoso para ele, atender a quem, tá? Quais anseios. E por que eu tô falando isso tudo? Para a gente sair do senso comum, né? Falar, as empresas são ruins, os empresários são maus, as empresas dominam o Brasil. Pra gente sair desse senso comum, né? Pra gente, enfim, tentar interpretar essa relação de uma forma mais realista mesmo e menos empolgada, menos fantasiosa, tá? E existem muitos empresários também, principalmente microempreendedores, mas, enfim, empresários de modo geral que justamente reclamam das leis e de como eles estão sendo prejudicados pelas leis brasileiras e ainda assim eles não conseguem interferir nisso. Tem muita dificuldade de interferir nessa questão do empreender, como é difícil empreender no Brasil, né? A quantidade de tributos e de problemas que esses empresários precisam resolver. Às vezes torna o trabalho de empreender, o trabalho de criar a própria empresa, torna esse trabalho muitas vezes inviável. Então o poder econômico existe da mesma forma que existe um poder cultural, da mesma forma que existe o poder institucional, da mesma forma que existe um poder global, um poder das redes sociais, um poder da participação cidadã, né? Então o poder econômico também está aí, também está tentando interferir, também está tentando interferir no ambiente de tomada de decisão. O poder econômico também está tentando fazer com que as leis e que as decisões do governo sejam favoráveis para eles também. Isso não quer dizer que eles determinam e que eles batem o martelo. Nenhum consegue fazer isso, a não ser o poder político em um ambiente, em um governo extremamente autoritário, despótico. E ainda assim, muito provavelmente, esse grande tirano ainda recebe influência, sugestão e às vezes algumas pressões das pessoas mais próximas dele. Sobre o poder cultural e ideológico. Eu falei na aula passada sobre o Antônio Gramsci e a sua teoria de hegemonia cultural. Quem controla o acesso à informação, quem controla a narrativa política que está na boca do povo, quem controla o que vai ser espalhado, o conteúdo cultural que vai ser espalhado em larga escala no Brasil, quem controla isso tem muito poder nas mãos, né? O poder, às vezes, de determinar o comportamento do povo, o poder, às vezes, de naturalizar o que quer que seja naturalizado. Então, você tem diversos meios de comunicação, meios de publicidade, meios de propagação cultural de diversos tipos. Existem alguns meios que são mais bem-sucedidos do que outros, né? Então, por exemplo, você tem a Rede Globo
de comunicação, mas você também tem outras mídias, às vezes da própria cidade, que não conseguem crescer, não chegam perto a uma Rede Globo de comunicação. Você tem, às vezes, o cinema Kinoplex, não sei o nome de cinema aí, que só passa determinados filmes. Isso não quer dizer que tem outros tipos de filmes sendo produzidos no Brasil, mas que não tem espaço para chegar nesse tipo de cinema. Ou seja, até nesse ponto, a cultura, a informação também é disputada, também é necessário espaços, os espaços de maior condição de propagação de uma ideia, de uma informação, de uma arte. Disputar esses espaços também faz parte da política. Por outro lado, você para pensar a Rede Globo. A Rede Globo está sozinha? Não. Ela depende muito da audiência, não é verdade? Então, a Rede Globo, por mais poderosa que ela seja, estou dando exemplo de Rede Globo, tá? Mas aí vocês podem interpretar diversos tipos de meios de comunicação, de propagação, de propaganda que vocês puderem imaginar. Por mais poderosos que sejam esses meios, eles também estão dependentes de alguma outra esfera da sociedade, também dependem de audiência, também dependem de investimento. Então, se não tiver audiência, se o povo não participar, não se interessar, esses meios de comunicação, eles não recebem patrocínio, eles não conseguem patrocínios. Se eles não propagarem o que é interessante para o governo, muitas vezes esses meios de comunicação não recebem subsídios estatais, tá? Então, a gente pode concordar que a Rede Globo é muito poderosa, mas que a Rede Globo também recebe pressão, assim como todas as outras fontes de poder, né? De organização do poder institucional. Mais uma vez eu falo, né, que a teoria que eu acredito quando a gente vai observar o poder institucional, as instituições de poder, o que mais e aí estou falando de mim, obviamente, o que me sinto mais confortável é na teoria pluralista, tá? Na teoria pluralista, que é justamente essa quantidade enorme, né, de pontos, de fontes de poder que estão disputando entre si pela tomada de decisão, enfim, pelo poder do Estado, de fato. Poder global e relações internacionais. A Rússia resolveu invadir a Ucrânia, gerou um racha oficial no planeta Terra, Ocidente versus Oriente. A Rússia tem o apoio da China, acho que agora até muito recentemente, não tenho certeza, da Coreia do Norte. A Índia está segurando muito a Rússia também. E aí isso é interessante, por quê? Porque após o final da Guerra Fria, a gente tinha um polo de poder, sendo bem, enfim, reduzindo muito, tá? A gente tinha os Estados Unidos, né? O liberalismo ganhou a guerra, os Estados Unidos era a maior fonte econômica, enfim, ideológica que existia no mundo. Os Estados Unidos comandava o mundo. Isso era um mundo unipolar, ok? Acontece que com o passar dos anos, outros países começaram a se desenvolver e se organizar. Hoje a gente compreende o mundo como um mundo multipolar. Existem diversos polos espalhados pelo globo terrestre, diversos polos de poder, e esses polos estão disputando território. Então você tem os Estados Unidos que ainda tenta disputar a América Latina, você tem a Rússia que disputa aquele bando de Cazaquistão em volta, né? Você tem a Bielorrússia, aquela parte que era parte da União Europeia, que era Rússia, o Império Russo antigamente. Você tem o Oriente Médio também disputando aquela parte da África. Você tem a Índia, você tem a China, tá? Todos esses polos estão começando a se tornar uma ameaça aos Estados Unidos, não no sentido de vamos acabar com os Estados Unidos, mas estamos tirando o território da mão dos americanos, tá? O Brasil também tenta se colocar como algum polo independente.
tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro, essa tentativa foi feita, só que de forma diferente, né? Uma interpretação diferente de como o Brasil poderia se tornar um polo ali de influência na América Latina. Então vamos imaginar que os Estados Unidos interfira na política do Brasil. Não é só os Estados Unidos que interferem na política do Brasil, a Rússia também interfere, a China também interfere. O próprio Brasil tenta se manter, né, a sua soberania. Agora, no governo Lula, as pessoas se deixar divide a Amazônia no mundo inteiro, tá? Mas o Brasil, enfim, teoricamente, né, por conta das suas características enquanto Estado soberano, teoricamente busca também proteger sua soberania, o seu território. Então também não é tão simples você acreditar que um único país ou que uma realidade internacional consiga comandar de forma direta as decisões que a gente tem aqui no Brasil. A gente pode, enquanto povo, enquanto instituições no Brasil, optar por se submeter, mas a gente também pode optar por bater de frente. Então, mais uma vez, por mais poderoso que seja essas disputas internacionais, ou por mais poderosa que seja essa narrativa globalista do que é o Estado civilizado, né? Quais são as leis e as instituições civilizadas e quais não são, ainda assim, esses estados estão em disputa entre si, e nós aqui estamos em disputa de se iremos nos submeter ou se não iremos nos submeter, se iremos, enfim, defender a nossa própria soberania. Eu tô toda torta, comecei a ficar confortável. Defender a nossa própria soberania. E qual é o tipo de país que a gente quer construir? Qual é a cultura que a gente quer, enfim, levar para as nossas gerações? É uma cultura liberal, né, importada dos States? Ou é uma cultura que vai atrás das nossas bases, das nossas raízes culturais? Isso também é uma disputa. Não estou dizendo quem vai sair melhor sucedido, quem não vai ser melhor sucedido. Deixa eu parar de gravar, porque senão pode dar problema. Então, até nessa disputa global, né, que seria o topo dessa disputa de poder desse mundo multipolar, existem diversas influências, né, diversas vertentes, não, diversos fatores, né, que influenciam nesse ambiente global, tá? Existem diversas organizações como a ONU, como o BRICS, né, como a OTAN, enfim, diversas organizações que se organizam para disputar esse ambiente multipolar. A questão também dos países que têm poder militar, só que porém tem alguns países que não têm poder militar, mas têm poder econômico, são estrategicamente importantes, né, em determinados pontos, né, dessa disputa global. Então nem mesmo, né, os estados nesse ambiente internacional, através do mundo multipolar, conseguem de forma tão simples determinar uma única cultura mundial, por mais próximo que estejamos disso. E aí também a gente pode conversar sobre o poder, né, das redes sociais, tecnologia. As redes sociais é um ambiente onde a gente consegue discutir ideias, se organizar politicamente, mas ao mesmo tempo é um ambiente controlado, é um ambiente, como é que fala? Chega uma hora, minha cabeça começa a pifar, eu esqueço as palavras. As redes sociais é um ambiente manipulável. Todo mundo que está dentro dessas redes sociais acaba de alguma forma sendo manipulado por esses ambientes, seja porque as redes sociais juntam pessoas que, enfim, pensam de forma semelhante, né?
Afinal, você não ficaria nas redes sociais para discutir o dia inteiro com pessoas que você não concorda, sobre assuntos que você não interessa. Então, as redes sociais juntam pessoas que têm, se não exatamente a mesma, enfim, que não concordam nas mesmas ideias, mas que concordam nos mesmos temas de discussão, justamente para que essas pessoas fiquem presas nas redes sociais. A mesma coisa do YouTube, tá? O meu canal ele vai ser compartilhado com quem tem o interesse de manter, enfim, com quem tem o interesse nos assuntos que eu trato aqui. Justamente porque ninguém quer rolar o feed do YouTube e aparecer um monte de vídeo que, enfim, essa pessoa não tem nenhum interesse. Então você acaba enviesando a sua percepção de mundo e a sua percepção de política no Brasil, né? Às vezes as pessoas têm leituras muito erradas sobre o que está acontecendo no Brasil justamente por isso, porque ela só vê um lado da conversa. Além disso, também tem a questão muito problemática sobre a vigilância, né, daqueles usuários, né? Você está entregando diversas informações importantes para essas mídias, para essas redes sociais. E aí acaba que essas redes sociais têm grande poder, né, de manipulação, da mesma forma em que as pessoas podem utilizar essas redes sociais para propagar as suas ideias, elas também estão submetidas, né, a essa manipulação, enfim, que as próprias redes sociais acabam precisando fazer para sobreviver, né? Se ninguém fica nas redes sociais, as redes sociais não conseguem usuários, as redes sociais não conseguem patrocínio, então as redes sociais precisam formar algoritmos para manter as pessoas presas nas redes sociais. Então existe aí um equilíbrio, né? Existe aí uma balança entre manipulação das redes sociais e possibilidade de mobilização e atuação, enfim, dos usuários dessas redes sociais. Além disso, essas mídias estão sujeitas à regulação do governo, né? Lembra aquelas instituições lá do início, o governo? Essas mídias estão sujeitas à regulamentação do governo, né? A problemática com o Twitter. Com o Twitter não, com o Telegram. Essas redes sociais precisam, né, ter uma boa relação, enfim, com o governo. Então, até as mídias sociais que parecem ser o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, né, essas redes parecem ser muito poderosas porque possuem muitas informações dos usuários e prendem as pessoas nessas redes sociais por um bom tempo. Então, essas redes sociais podem acabar influenciando na percepção que as pessoas têm da própria sociedade, da política brasileira. Até essas redes sociais, de alguma forma, também são pressionadas pelo poder institucional do Estado, né? Os senadores, os deputados podem criar leis que dificultem a vida dessas mídias, dessas redes sociais. E por fim, né, um tema que eu acho muito interessante é a questão do poder da participação cidadã, né, que é o poder do povo. O povo tem poder? Tem gente que acha que não, né, que o povo pode fazer tudo, pode acabar com o mundo, e ainda assim o povo não terá poder, né, que o poder de fato vem de uma dessas fontes de poder que eu mencionei aqui, quando na verdade não é bem assim, né. O povo tem muito poder, e ao mesmo tempo que o povo tem muito poder, o povo também tem muita dificuldade de exercer esse poder, porque, mais uma vez, essas fontes estão disputando entre si. Então existe todo um jogo de manipulação, né, do povo, e eu vou falar do povo brasileiro, existe um xadrez de manipulação do povo, um xadrez de desmobilização do povo, um xadrez de manipulação, eu falei manipulação? Para que o povo ou não entre numa disputa ou defenda uma determinada disputa. Esse jogo de manipulação, esse jogo de desmobilização vem de todos os lados, tá? Então, por mais que o poder do povo seja um poder forte, esse poder
também está sendo disputado para se enfraquecer esse poder, para pulverizar esse poder, para que as pessoas pensem que coletivamente elas não conseguem se organizar e não conseguem mudar a realidade que elas vivem. Então, qual que é o objetivo dessa conversa toda? Eu falei para vocês o que é poder, né, a definição de poder, quais são os elementos do poder, quais são as interpretações a respeito do poder, quais são as abordagens, né, de tratar e de trabalhar e de analisar o poder, né? Essa conversa que eu trouxe para vocês é uma abordagem pluralista, mas como eu falei com vocês, também tem uma abordagem marxista e uma abordagem elitista. Quando a gente vai falar sobre uma abordagem elitista, a gente consegue falar de todas essas fontes do poder, só que a gente fala sobre uma elite, né? Aquela elite que comanda cada uma dessas fontes, e como se as outras pessoas, né, os outros indivíduos, as outras instituições que estão abaixo dessa elite não tivesse absolutamente nenhuma interferência, inclusive nas decisões, né, dessas fontes de poder. Então, por exemplo, na percepção elitista, o poder econômico é determinado pela elite, né, pelos grandes bilionários do Brasil. Na interpretação pluralista, que é a que eu acredito, que eu acho mais adequada para enxergar a realidade da forma como enxergo, na percepção pluralista, não. É dentro, inclusive, dessa própria fonte de poder, né, que eu estou chamando aqui de fonte de poder, que é, por exemplo, o poder econômico, as figuras ali, os atores estão disputando entre si, inclusive, para se tornar essa elite. E você também tem a abordagem marxista, que eu também já conversei com vocês sobre isso, que é a interpretação de que a sociedade, né, o mundo se explica através da luta de classes, então não existem estados, não existe cultura, todas essas instituições, todas essas fontes de poder estão a serviço, né, da organização capitalista do mundo, estão a serviço e fazem parte dessa organização, né, de explorar o trabalhador, né, de comandar quem tem os meios de produção em massa. Então, na percepção marxista, todas essas fontes de poder são interpretadas a partir desse elemento de luta de classes. Então, por exemplo, eu desafio vocês aqui a interpretar tudo isso que eu falei com base em outras abordagens, né? Com base na abordagem elitista, com base na abordagem marxista, porque tudo que eu falei, eu parti da abordagem pluralista. Independente da abordagem, né, que a gente consiga identificar essas fontes, essas instituições de poder, independente da abordagem, a gente consegue concordar que sim, existe um conflito e sim, existe uma disputa de poder. Existe uma disputa do ambiente de tomada de decisão. Independente de qual seja a abordagem, existe uma disputa de poder, existe um conflito entre essas fontes de poder. Porque o poder é isso. Porque o poder é isso. Esse é o objetivo, esse é o fim do poder. Chegar ao poder. Senão não seria poder. Depende de quais são as estratégias para se chegar ao poder e depende quais são os fins que esse poder objetiva. Quais são os fins e quais são os meios. Se vocês saírem dessa aula, passando o caminhão, se vocês saírem dessa aula entendendo isso, que o poder, ele possui essa característica de buscar a unidade, que o poder busca a própria existência, que o poder... Se vocês saírem aqui dessa aula entendendo o que o poder, né, enquanto conceito, tem essa característica de ser uma unidade, que o poder tem essa característica de buscar por essa concentração,
E se vocês saírem entendendo, né, que existem diversos grupos ou interpretação que estão buscando esse poder e divergindo e convergindo na forma em que esse poder é manipulado e é utilizado para a organização, a construção e a defesa social, eu tô feliz. Vocês podem sair daqui acreditando que o poder ele pode se concentrar na mão de um único indivíduo, que o poder ele pode ser dividido por diversos indivíduos ou instituições. O que vocês precisam entender é que o poder, enquanto fenômeno, enquanto essência, enquanto ferramenta, ele naturalmente busca o poder de forma filosófica, de forma lógica. Ele naturalmente busca a unidade. Se eu não tenho capacidade de determinar ou influenciar nas suas ações, eu não tenho poder. Por quê? Porque esse poder está dividido entre eu e você. Se você tem autonomia para decidir o que você quer fazer e como você vai fazer, você tem o poder sobre você mesmo. Então, poder, para ser poder, precisa ser uma unidade, precisa ser unido. Na próxima aula eu vou falar sobre política. O que é política, gente? Aonde que a política inicia, aonde que a política acaba? Qual que é a finalidade da política? Quais são os ambientes em que a política é feita? É na Câmara Municipal de Sete Lagoas? É na nossa reunião de família? É sobre isso que eu vou conversar na aula do dia 22/9. Então me digam aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma opinião, se vocês, enfim... Eu vou deixar a bibliografia para vocês na descrição do vídeo, tá? É uma bibliografia importante caso vocês queiram se aprofundar mais em tudo que eu falei aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, a Hannah Arendt, o Pierre Bourdieu, o Manuel Castells, Robert Dahl, Francis Fukuyama. Onde é que tá mais? Tomás Piketty. Eu vou colocar a bibliografia na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.